Fala pessoal, meu nome é Leandro Silva, tricampeão brasileiro da Arena Cross, estou aqui com meu grande amigo Rafinha. E aí, Lê, tudo bem? Um prazer estar aqui, né? Um prazer estar aqui com a família Arena Cross, fui campeão também do Arena e hoje a gente está aqui como comentaristas e vamos mostrar para vocês detalhes que muitas vezes não são mostrados, né? Da pilotagem, dos detalhes da pista, o porquê de cada situação na pista, formato de corrida e tudo mais para que vocês entendam e conheçam mais do mundo do Arena Cross. A gente quer mostrar aquilo que você não enxerga da TV e a gente vai começar hoje pela parte da largada, né? É isso aí. Então, como que funciona para você escolher o teu gate no momento da largada? Você começa já desde os treinos, tem que ir bem desde os treinos para ficar entre os dois primeiros tempos, para ir para o duelo, que daí é uma prova de 2 voltas. Super tiro, rápido, tem que ser muito eficiente e ainda por cima você ainda tem um ponto de bonificação se você vencer. Conseguindo fazer os treinos bem, indo para o duelo, vencendo, você se torna o primeiro a escolher o gate. Então, hoje eu quero mostrar para vocês qual gate eu escolheria e o porquê disso. Então, vou passar para o Rafinha, ele vai mostrar um pouco a parte de terreno para vocês, que vale a estratégia de cada um para escolher um gate bom para a largada. É isso aí, pessoal. Bom, em relação à largada, né, a gente tem várias particularidades aqui. Primeiro, o terreno, né, o trilho que se forma a cada prova. A altura da terra em relação ao aço aqui para sair. O trilho que eu falo é o rastro, né, a marca da moto. Então, às vezes ela faz um trilho reto, um pouco lateral, que isso pode conflitar com o piloto que está do seu lado. A estratégia de alinhamento até a curva, a gente tem uma reta sempre mais curta no Arena Cross, então o piloto tem que ser mais eficiente ainda em relação a um curto espaço. E uma grande observação que a gente tem que ter como piloto é o tempo que o gate demora para cair. Isso faz toda a diferença, porque nós temos o acionamento mecânico da moto. Ou seja, o tempo que eu demoro para soltar a embreagem, para a moto começar a andar, eu tenho que minimizar isso o mais equilibrado em relação à queda do gate, que são 15 segundos mostrados lá na frente, 5 segundos, e dentro desses 5 segundos pode cair o gate. O que a gente sempre dá como dica? Uma pessoa que derruba o gate, que é um acionamento mecânico, tem uma contagem, né, mental, que ela segue um padrão de pessoa para pessoa. Então a gente tem que ter isso em mente, muitas vezes observando outras largadas do dia, mas ter uma contagem mais eficiente possível para quando esse gate vai cair, você já está com a moto em movimento. Então é muito sincronizado e isso te ajuda bastante a ter uma boa saída do gate. Estou falando da posição do gate, né, vamos usar de exemplo essa prova. Existe o caminhão que está fazendo irrigação, manutenção da pista agora. E a largada vai lá atrás daquele monte de terra, perto da placa da Monster, e vira à direita. Então o que eu buscaria aqui? Uma largada mais alinhada, como esse gate do lado da casinha. A vantagem de largar do lado da casinha, que aqui a gente chama de casinha onde fica o desarmador do gate, é porque eu tenho a proteção de não ter um adversário. Então eu estaria com a minha moto aqui, outra moto aqui do meu lado. Então está muito próximo os dois braços. Eu tendo a casinha, eu não tenho um piloto, talvez se eu não pular tão bem do gate, já me fechando. Então pode ser uma estratégia. Eu largaria 100% alinhado com a primeira curva, porque daí se eu fizer a curva bem por dentro, eu tenho a reta inteira livre. Mesmo que o Rafinha, por exemplo, largue melhor por fora, eu só empurro ele para fora da curva, né? Bom, pessoal, como o Lê falou, o alinhamento da moto em relação à curva é muito importante. E no caso do Arena Cross, para se proteger, para o piloto ter uma proteção maior, a curva interna acaba sendo mais interessante. Por que isso? Porque se eu estou internamente aqui e o outro piloto vem para se aproveitar da curva por fora, pode ser uma vantagem. Por quê? Nesse caso, o obstáculo posterior à curva é um pulo de emendar, ou seja, é um duplo. E quem fizer por dentro não vai fazer o primeiro, ou seja, ele vai passar por cima do primeiro para começar a ganhar velocidade depois. Então quem tiver por fora pode ter essa possibilidade de fazer já 2 pulos e assim, consequentemente, ganhar velocidade na curva. Porém, a defesa maior, Lê, é de quem está por dentro. Como o Lê falou, a estratégia de estar por dentro, eu tenho a opção de ou fazer a curva e me manter em primeiro, se eu tiver uma boa saída do gate, e bloquear o piloto que estiver por fora. Então, de qualquer forma, se eu estiver por dentro e ver que vem algum piloto por fora, eu posso abrir a minha curva e segurar esse piloto. Então, com certeza, nesse tipo de pista, a largada mais estratégica é de quem está por dentro.
E o nível do Arena Cross, da categoria X1, é super alto, gente. Os melhores pilotos do Brasil e alguns até de fora competem, português, venezuelano, diferentes países americanos a gente tem esse ano. Então o ritmo realmente é muito ditado pela largada. Hoje, se eu tiver meio segundo de vantagem sobre o Rafinha, por exemplo, for mais rápido, porém se eu largar atrás, o Arena Cross tem como característica ser muito difícil de ultrapassagem. Então a largada, no caso desses pilotos, eu chego a arriscar que é mais de 90% da prova, porque eles são muito parecidos em nível. E muitas vezes o pessoal me pergunta, mas nossa, Leandro, é caótico a largada. Realmente é muito intenso, ainda mais uma largada de espaço curto, né, do Arena Cross. Mas para quem está ali pilotando, né, Rafinha, muitas vezes tem um certo ritmo, não parece tão caótico como é de fora, mas é muita estratégia envolvida. Como eu disse anteriormente, desde os treinos, a posição de largada, será que eu arrisco frear mais tarde e ir por fora, ou arrisco ir por dentro? Muitas vezes as decisões são em milissegundos que a gente tem que tomar, né? São milissegundos. As decisões todas, durante toda a prova, né, mesmo com uma boa largada, você tem que ter uma estratégia de tiro, de velocidade durante a prova, de controle sobre o próximo passo, né? Um piloto de motocross está sempre pensando, na verdade a estratégia de pilotagem é sempre executar o que já planejou e assim por diante. Consequentemente, a respiração, né, o preparo físico, que às vezes a gente fala, poxa, o cara pode ser um super-herói, mas se ele não tiver esse controle, se ele não tiver super preparado também, que hoje os pilotos, como o Lê falou aqui, nós temos os melhores pilotos do Brasil e muitos pilotos do mundo aí, né, o Campano mesmo foi campeão mundial de motocross, enfim, temos vários pilotos de altíssimo nível e todos eles prontos para a batalha. Então o Arena Cross é uma prova muito estratégica, muito difícil de, se não tiver uma largada, uma recuperação, porque o ritmo é muito forte. E agora a pista também, né, está muito legal. O Arena Cross tem evoluído a cada ano ou a cada etapa e essa pista vai proporcionar uma velocidade e disputas muito legais. É visível o crescimento do Arena Cross como estrutura, como nível de pista. O ano passado a gente teve uma final com um construtor estrangeiro que constrói a pista do Mundial e esse ano a gente já começou a replicar esse formato. Então vocês de casa vão reparar, a pista muito mais rápida na transmissão, opções de salto 2, 3, 2, 2, 2, 3, diversas opções que os pilotos podem usar a sua técnica e a sua criatividade para mostrar uma performance melhor. E um fato legal, comentar com o pessoal de casa, que muitas vezes as pessoas esquecem que a gente corre na terra. Então aqui a gente acabou de passar um caminhão de água irrigando, vocês podem ver a entrada do salto, que muitas vezes não vê na TV, o quanto está comido, né, Rafinha? Isso vai dificultando a pista cada vez mais e mostrando aquele piloto que está mais bem preparado tecnicamente, fisicamente, um acerto de moto, né? E mais um detalhe muito importante é que o Arena Cross, ele tem um tempo de bateria longo. Ele é 15 minutos por uma pista de 30 segundos a volta. Então a pista acaba, né, Rafinha? É verdade, ela se deteriora, ela muda o tempo todo e essa estratégia, esse foco, a concentração do piloto versus preparo físico versus trabalho mental que deve ser feito pelo piloto, de estratégia, de concentração, de foco e programação da pilotagem, né? Posicionamento é fundamental para um bom resultado. Então eu acho que o trabalho Arena Cross começa nos treinos, na adaptação da pista, do foco dos principais caminhos, né? A gente vai mostrar para vocês alguns pontos principais que a gente captou aqui, que podem ser os diferenciais da prova, né, Lê? Vamos lá ver. Bom, pessoal, Lê, a gente está agora aqui num ponto bem interessante da gente comentar, né? As costelas da prova. São formados trilhos. Aqui a gente tem uma particularidade ainda mais, que o terreno, apesar de eles estarem compactando, é bem arenoso. O que quer dizer isso? Ela vai deteriorar bastante. Então a gente vai fazer bastante caminho aqui, os pilotos vão mudando as linhas durante a prova e para buscar um caminho mais seguro. Por quê? Vão fazer muitos trilhos. Por outro lado, a costela também vai baixar em alguns pontos. Então pode ser interessante, mas também alguns caminhos tortos com velocidade pode ter uma maior dificuldade na pilotagem da motocicleta. Agora o interessante aqui, Lê, que a gente observou, e é um passo muito bacana seguido pelo Braga, né, pelo construtor de pista, com o desenho do Justin, né, que a primeira costela, se vocês observarem aqui por baixo, ela é mais baixa. Isso. O que proporciona isso?
o piloto não saltar e sim bater de frente com a segunda costela. E isso faz com que a moto permaneça no chão e ele consiga continuar tracionando sem saltar. Porque quando a gente salta, a gente ou tem que emendar e acaba perdendo a velocidade de passar por cima das costelas, que vocês vão observar. E aí, para isso, existe uma técnica de posicionamento, aceleração, não uso da embreagem, porque é muito comum a gente encostar na embreagem ali e a frente da moto cai. Então a gente tem que manter a moto em giro. E um detalhe mais importante, nesse tipo de situação, uma marcha mais solta na moto. Sem dúvida. As costelas é um dos pontos diferenciais de ultrapassagem. O Oma Supercross, que é o principal campeonato do mundo, usa essa estratégia da primeira, como o Rafinha muito bem colocou, mais baixa. Então, além de deixar mais técnico, também deixa mais seguro. Então, qual que é a ideia do piloto? Subir em cima das costelas e passar só na cabecinha. Se você salta e a moto afunda, muitas vezes pode ocasionar uma queda. Então, com isso, vai diferenciar aquele piloto que tem mais confiança para saltar, soltar uma marcha com o motor mais solto e mergulhar nas costelas. E aquele piloto que tem menos confiança, ele vai reduzir a velocidade. Então, pode ser um excelente ponto de ultrapassagem. E lembrando que o Arena tem como característica as costelas destruírem. As motos são muito fortes, veja, fizeram só o treino livre e a gente já está reformando. Então, isso também torna uma dificuldade maior na pista, onde aquele piloto que tem mais facilidade de passar no trilho comido pode optar por esse traçado. Ou o piloto acha mais seguro passar no mais alto. Mas como assim no mais alto? O mais alto ele acaba ficando mais parelho, então eu consigo atacar com mais velocidade e muitas vezes ser mais rápido, mesmo sendo mais alto. Bom, pessoal, aqui é um ponto interessante, a gente observou nos treinos, né, Lê? A gente comentou com a organização já tinha também percebido isso. A mesa aqui, ó, se vocês observarem, ela é uma mesa longa, um caminho que a gente vai mostrar para vocês de lá de trás, mas muitos pilotos optam por fazer um salto curto para entrar por dentro da curva aqui, ó, gente. Então o que acontece? Quando o piloto opta por saltar baixo, existe um risco do piloto que vem com velocidade para emendar a mesa inteira. E isso poderia causar um acidente. Então a organização, no foco da segurança dos pilotos, decidiu aumentar essa distância da frenagem, ou seja, a curva vai se postergar, eles vão aumentar o espaço de recepção para que os pilotos todos saltem a mesa em segurança, ninguém deixe de saltar para não ocorrer esse risco de um piloto pular em cima do outro e assim abrir mais a curva. Então nenhum piloto a partir dessa alteração vai optar por saltar pouquinho para fazer a curva por dentro, porque a curva por dentro vai estar mais para frente. Muito bacana, muito bem observado por todos e essa alteração vai ser muito positiva para a segurança dos pilotos. Isso é uma alteração que muda um pouco o diagrama da pista, mas deixa muito mais seguro, né? Então a gente reparou nos treinos e como a Rafinha muito bem disse, a organização já estava atenta e já alteramos a curva. Então a gente vai conseguir deixar mais seguro e mais bonito também o salto na mesa, né? É isso aí. Esse ângulo aqui, pessoal, vocês conseguem ver talvez melhor essa diferença de altura da primeira para a segunda costela, né? Aqui agora o Braga já está terminando os reparos nela, então vocês podem ver como elas são pontudas e realmente é um obstáculo muito difícil que faz diferença na prova, né, Rafinha? É isso aí, com certeza essa entrada é bem estratégica, né? Mais baixa, como a gente falou, para o piloto poder entrar e encarar a segunda costela batendo nela e não saltando sobre ela, fazendo com que a moto consiga, claro, com a técnica correta do piloto em relação a marcha mais solta, bom posicionamento, a embreagem solta para que a frente não baixe, né, durante a tração, porque o ponto de tração da motocicleta é sempre superior, por cima das costelas, né, sempre superior. Então, ele precisa ter a eficiência total, sem deixar de ter tração em nenhum momento, para quando a roda tocar nesses pontos, ela impulsionar a motocicleta para frente. Então, esse rebaixo, essa primeira costela baixa, é super importante, positivo para o controle e para a boa passagem do piloto. Isso, o Rafinha muito bem reparou na dificuldade técnica desse salto que vem anterior à mesa de chegada, né? Reparem que o piloto, ele salta do lado, para quem está olhando, do lado esquerdo e ele cai lá fora. Pode ver que alguns pilotos até acertaram o bump, né, que demarca a pista, para vocês verem como os pilotos usam os limites da pista para ganhar aquele pouquinho a mais de tempo, né, Rafinha? É isso, estratégia de posicionamento, né, formato de circuito ou tangência, até de tangência de curva, né? A gente vê isso muito no automóvel, né? Isso. Em corrida de moto velocidade, a tangência das curvas. E muitas vezes, aqui no Arena, mesmo numa prova compacta, uma pista curta,
difícil de se andar, faz-se muito as tangências das curvas, né? Aqui fica muito claro, né? Eles caem beirando ao bump, usam o lado extremo da pista para ter um pouco mais de tangência para saltar a mesa e fazer por dentro da melhor forma a curva seguinte. Então, cada detalhe conta, o tempo de volta é curto, é 30 segundos, são centésimos aqui, centésimos ali, que vão garantir o melhor tempo. Né? Exatamente. E esse é o ponto que a gente comentou sobre o piloto saltar toda a mesa, encaixar na recepção e fazer a curva por fora. Agora, com essa tomada de decisão da organização em postergar, ou seja, prolongar a curva, né, aumentar a distância da recepção até a curva, fazendo com que os pilotos saltem agora todos a mesa inteira e não deixem de saltar a mesa para optar por fazer a curva por dentro, que seria uma estratégia, mas com risco de alguém pular em cima de outro piloto. Então, muito bacana, um ponto 100% em relação à segurança da organização para com os pilotos. Então é isso aí, rapaziada. Esse então foi o primeiro, nem sei como é que a gente vai chamar, Track Inside. É isso aí. Rafinha aqui, prazer estar com ele. Espero que vocês tenham gostado. Os detalhes da pista a gente vai estar sempre trazendo os pontos chaves, o que vai fazer diferença. E hoje a prova vai ser incrível, né, Rafinha? Vai ser. Vai ter muita disputa e a gente vai vibrar a cada momento aqui com vocês. We'll be right back.